eu queria mostrar como essa notícia foi dada. Eu acho que isso também foi um outro tema muito grande ao longo do dia, porque tivemos aí, eu diria, uma fake news, um erro jornalístico. Vamos acompanhar como a Daniela Lima, da Globo News, noticiou logo de manhã ali em primeira mão o que teria sido ali a versão dos fatos até aquele momento. Pode soltar. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da Agência Brasileira de Inteligência. Atenção, 9 horas e 52 minutos, informação em primeira mão que você vê aqui na Globo News. A Polícia Federal apreendeu com Carlos Bolsonaro um computador da ABIN. O vereador do Rio de Janeiro jamais teve qualquer cargo na administração federal. Não há explicação possível para ele ter consigo um equipamento cadastrado na Agência Brasileira de Inteligência. Não é só essa informação que eu trago para vocês, embora este seja o fato mais importante no dia de hoje e traga aqui o tamanho da interseção, o tamanho da interferência que havia entre os aparelhos públicos de segurança que teriam sido sequestrados para favorecer diversos interesses da família Bolsonaro e o que de fato aconteceu. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, tinha, segundo fonte da Polícia Federal, um computador da ABIN entre seus pertences. Para elencar aqui, eu acabei de trazer a informação que os filhos e Bolsonaro estavam na casa quando a Polícia Federal chegou, pois eles deixaram o local de barco. Assim que a Polícia Federal aparece, Bolsonaro e seus filhos saem de barco de Angra dos Reis. Bom, vamos lá então, as principais informações que ela trouxe, né? Primeiro, uma afirmação ali bem clara, né, dizendo que o computador foi achado com o Carlos Bolsonaro, um computador da ABIN, e que isso não teria a menor explicação, já que ele nunca foi funcionário lá da Agência de Inteligência Brasileira, e também que os Bolsonaro teriam fugido de barco assim que a Polícia Federal chegou lá na casa. Essa foi uma informação ali dada como exclusiva da Globo News logo pela manhã. E isso foi logo se espalhando pelos meios de comunicação, tanto da Globo como também comentado por muitos políticos e personalidades. Por exemplo, o jornal O Globo trouxe essa chamada logo na sequência, que a gente vai ver agora a manchete. O Globo Política, PF apreendeu computador da ABIN em casa de Carlos Bolsonaro. Repercutindo aí, repetindo a informação da Daniela Lima. Tivemos também um comentário de um senador da República, que é do PT, o Fabiano Contarato. O que ele traz ali? Vamos colocar em tela cheia. O que o computador da ABIN fazia com o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro? Há muito a ser explicado por essa família ainda. E mais, fugiram de barco? Será que querem estrelar uma próxima versão de Prenda-me se for capaz? Ainda tirou uma piadinha ali, né, com o filme daquele fugitivo. Ficam aí os questionamentos, ele inclusive colocando ali um repost da Daniela Lima. Outro que se pronunciou, outra no caso, a Glaze, que é a presidente do PT, né? Prova do crime em casa, a PF encontra o computador da ABIN com Carlos Bolsonaro. Gabinete do ódio, ABIN paralela. Esses são os métodos do bolsonarismo para atacar e vigiar adversários. Sabe Deus mais o que envolve essa família, e ela já tomou ali um alerta de fake news do X, né, do antigo Twitter, porque agora eles têm essa ferramenta aí de notas da comunidade. E, para terminar, temos um tweet do Boulos, candidato a prefeito aqui em São Paulo. Os fatos, ainda coloca ali em letras garrafais, né? Bolsonaro está sendo acusado de ter montado uma ABIN paralela para monitorar ilegalmente e perseguir opositores políticos. Um computador da ABIN foi encontrado hoje na casa de Carlos Bolsonaro. Ela coloca como fato, que é vereador no Rio de Janeiro. Bolsonaro e os filhos fogem de lancha com a chegada da PF à casa. Passou de todos os limites. Temos o dever de limpar a política brasileira deste grupo de milicianos que desprezam a democracia. Que a Polícia Federal e a Justiça façam a sua parte. Em São Paulo, faremos a nossa. Já deu ali a chamada para a campanha dele para prefeito. Vamos lá, que tem bastante coisa aqui. O que a Daniela Lima fez, então, depois que começaram a aparecer as evidências de que não era nada daquilo que ela tinha falado? Ela corrigiu uma manchete do blog dela. Então vamos olhar aí como é que estava a manchete, como é que ficou depois. Computador da ABIN é apreendido com Carlos Bolsonaro. Essa foi a manchete inicial. Passou um tempo, ela trocou para
PF apreende computador da ABIN em operação que mira Carlos Bolsonaro. Então teve um computador lá que foi apreendido nessa operação, não foi mais com ele. Só que, mesmo assim, esse computador que foi apreendido, segundo a própria ABIN, era de uma funcionária da ABIN. Vamos ver aí a próxima, olha lá. A associação da ABIN diz que notebook da agência apreendido em operação da PF estava com servidora. Eles foram na casa de um militar que era casado com uma servidora da ABIN e encontraram o computador da ABIN. Nada mais natural, né? Afinal de contas, ela trabalha na agência de inteligência. Bom, gente, para terminar e finalmente eu passar a palavra para os convidados, tivemos uma retratação da Globo que publicou ali um erramos, né, digamos assim. Vamos ver aí como é que colocou o G1 depois de todas essas correções que foram feitas ao longo do dia. Correção: computador da ABIN não foi apreendido com o Carlos Bolsonaro. Bom, ufa. Christian Lobauer, essa salada toda aí, no fim das contas, o modo como a notícia foi dada acabou até sendo tão falado ou até mais falado do que a notícia em si. Como é que você acompanhou hoje essa avalanche de informações e desinformações também, né, ao longo do dia? Olha, 2 comentários. O primeiro é sobre jornalismo, né? As primeiras imagens que a gente vê da jornalista da Globo News, só pelo body language, né, pela linguagem do corpo, pela respiração dela, você já vê que não está fazendo jornalismo ali. Assim, aquela ansiedade, aquela vontade de dar um furo, ainda que um furo favorável àquilo que ela deve pensar e gostar, isso não é jornalismo, certo? Então a gente já está vendo há um bom tempo isso acontecer. Infelizmente, é uma instituição tão grande, tão importante como a Globo, está fazendo isso há um bom tempo e essa talvez seja uma caricatura do momento. Então, pedido que fica aqui, vamos voltar a fazer jornalismo. Que, aliás, o que vocês fizeram aqui, você e a sua equipe, foi jornalismo investigativo do jornalismo, né? Porque vocês fizeram uma pesquisa grande para ver direitinho o que foi, o que não foi. Assim tivemos que cortar muita coisa, hein? Imagina pessoal... se tiver o trabalho que vocês tiveram para fazer isso. O outro comentário é sobre a campanha. Começou a campanha. Está estampado aí, né? O Boulos já aproveitou a parte dele, o senador, a presidente do partido. Então, e um dos personagens do fato, do acontecido se não estou enganado, o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, o Remag, né? O Ramagem. O Ramagem. Que foi alvo na semana passada, né? E agora a operação estaria mirando o núcleo político, segundo eles disseram. Mas assim, é um homem vinculado à família, enfim, ao... pré-candidato à Prefeitura do Rio. A entourage, a construção política no Rio de Janeiro. Então, é campanha pura. Né? A gente já assiste isso há 40 anos, só que com as mídias sociais e com essa histeria que virou, a gente lida, está ficando cada vez mais difícil, porque no final do dia, em um dia, não é uma semana, um mês, depois de um dia, você falou, ufa, já está todo mundo cansado e tem um monte de bobagem, gastou-se um monte de energia, um monte de tempo, não chegou-se a lugar nenhum. E o que significa tudo isso? A gente ainda não sabe direito. Se realmente tem alguma coisa para ser investigado, não tem. Né? Então, todos nós bem-vindos ao mundo moderno. Né? O Luiz Felipe, o Lobauer lembrou o caso do Ramagem, teve também o caso do Carlos Jordi, pré-candidato à Prefeitura de Niterói, né? Também lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e que foi alvo também de ações da Polícia Federal. Essas coisas vão acontecendo a uma velocidade grande, a gente já nem lembra mais, né? Depois de alguns dias. Como é que você acompanhou tudo isso? Bom, o Jordi estava indo muito bem na sua campanha à Prefeitura de Niterói, ser um pré-candidato à Prefeitura de Niterói. Ramagem também estava bem colocado para a candidatura à Prefeitura no Rio de Janeiro. Eu imagino que o Carlos Bolsonaro seja pré-candidato também à reeleição como vereador no Rio de Janeiro. Então, é difícil você dizer. A coisa mais difícil que tem para falar aqui é que não houve nenhuma intenção eleitoreira de criar um caso que danifique os pleitos eleitorais ou as pré-campanhas desses candidatos ou de qualquer candidato da oposição. Então, isso para mim está patente. Agora, eu acho que essa notícia, ela
traz luz aqui a um tema talvez maior que essa questão eleitoral. Você veja uma organização como a Globo, que foi fundamental no seu início de difundir comunicação, difundir conteúdo formativo cultural do Brasil, e linguístico até uma união linguística. Eles eram responsáveis por isso. E agora se deteriorou ao ponto de fazer panfleto político, partidário, fake news. Veja o raspo da taxa que está a organização. Por isso que eu acho que até valor de mercado não vale mais nada, né? Só tem que se entregar ao governo mesmo. Porque ali eu acho que é uma massa falimentar, não tem viabilidade econômica nenhuma, entregou aquela estrutura toda que foi investida aí durante décadas, mas hoje simplesmente perdeu o seu viés de mercado, não se comunica com a opinião pública, quer impor uma realidade utópica, contrária a uma parcela gigantesca da opinião pública, e eles não querem escutar o que a Globo tem a dizer. E quando fala, faz uma coisa panfletária, danosa, mesquinha, baixo calão. Eu acho que isso, temos que marcar esse momento aqui no jornalismo brasileiro, porque no fundo essa é a saída de campo do que foi um líder na difusão cultural do Brasil. Ele está saindo de campo pelas portas dos fundos, completamente acharcado aí pela opinião pública, e a gente tem que dizer assim, então quem é que vai comandar agora? Os canais que vão comandar a cultura do Brasil. Certamente não vai ser a Globo. Ali é destruição de cultura, de sociedade, de família, tudo aquilo que a sociedade não quer escutar agora. Então vamos tirar isso de campo. Então o canal está aberto agora para a formação cultural e espero que outros canais, assim como o Brasil Paralelo, se apresentem. Muito bem. Adriano Janturco, o Luiz Felipe comentou aqui sobre a questão de interesse até de mercado, né? A gente sabe que a Globo agora está ganhando uma verba muito grande também do governo, mas tem a questão ideológica também, né? O que você acha que fala mais alto nesse caso para esse tipo de alinhamento editorial, digamos assim? É a parte mais de mercado, é a parte ideológica, é os dois? Como é que você vê essa questão? Olha, é sempre uma mistura dos dois fatores, né? Fato é que mesmo se for uma crença, uma ideia sincera, essa crença parece que paga muito bem, compensa bastante bem, né? Sobre Daniela Lima, coitada, eu não consigo nem ficar com raiva, porque assim, eu sinto pena mesmo. É muito limitada, assim, coitada, dá vergonha alheia mesmo, né? Que isso possa ter sido combinado, ou foi um erro, assim, mas já não é a primeira vez, várias coisas, assim. Ela é hiper convencida na forma com qual ela fala e também erra muito, então é só mais limitada do que convencida. Agora, sobre o caso em si, eu diria o seguinte, que é a coisa mais importante, afinal, né? Bom, primeiro, ainda sabemos muito pouco, na verdade, sobre este caso, essa operação, o que teria aí, o que pode se descobrir nos próximos dias, etc. Então, realmente, tentei procurar, ler, mas assim, acho que ainda temos muitas poucas informações no mérito da operação, e tem os vídeos da operação, mas no mérito, e aí não sei nem comentar. É claro que se tiver alguma coisa errada com Carlos Bolsonaro ou até com os familiares, com esse presidente, tem que ser investigada, tem que ser levada até a justiça e tem que ser culpados e processados, todos responsáveis, etc. Agora, obviamente, qual é o ponto? Que os fatos acabam sendo lidos sempre de duas formas diferentes, segundo as próprias convicções prévias, né? Então, um lado fala, tá vendo que tem coisa suja aí, tá vendo que eles fizeram a BIM paralela para espionar os adversários políticos. Então, já chegam a conclusões já agora no começo. E outro lado acha que está sendo uma perseguição política, né? Ainda repito, não me sinto de concluir nem outra coisa. A verdade qual é? O simples fato que as duas versões sejam possíveis, que são verossímeis, mostram como a situação realmente está muito aquém do desejado. Ou seja, é possível que políticos se espionem e espionem
os adversários, ou até não só adversários, inclusive aliados políticos, para se precaver, prevenir eventuais ameaças, traições, golpes baixos, etc. Assim como para ter informações mesmo sobre o adversário, sobre outros, para usar essas informações para alavancar, para obter mais em algumas negociações, algumas lícitas, outras menos. Sabemos que a política é isso, infelizmente. A política é um jogo sujo. Isso pode acontecer tanto aqui como em outros países, e de vez em quando se descobre, não é a primeira vez, então não me surpreenderia de nenhuma forma se descobrisse alguma coisa nesse sentido, também em outros lados políticos. A política é isso. Por outro lado, o que diria? Por que a política tende a ser muito isso? Porque mais poder você concentra e mais coisas estão em jogo. Então, mais as pessoas estão dispostas a fazer jogo sujo. E aí você precisa, até vamos supor, bem intencionado, você precisa se precaver, você precisa se armar contra essas eventuais, desculpe, tem um inseto aqui, uma mosca, contra eventuais possíveis ações deste tipo, né? Então, é possível que as duas versões sejam verdade. Eu que diria, eu espero que, assim, imagino que neste momento muitas pessoas estejam pensando, está vendo, é um problema de corrupção, de falta de ética das pessoas, dos políticos, etc. e tal. Eu me permito dizer que, pela enésima vez, não é essa a questão. Não é um problema de corrupção e de falta de ética. É exatamente o contrário. Um poder, um Estado, um sistema qualquer, até uma empresa, eventualmente, que concentra muito poder, gera tendencialmente essas coisas. E aí também, entendo, corrompe os comportamentos, corrompe a moral, a ética das pessoas e atrai exatamente as pessoas com valores, sem valores, por assim dizer, né? Então, o ponto é que há muita coisa em jogo. Quando alguém assume o poder, ele tem muito poder, concentra muito poder, pode decidir sobre a vida de tudo, de todos, de empresas, etc. Então, a briga vira uma briga suja. E é possível até que seja usado este poder para perseguir o adversário político, tanto antes, durante o mandato do presidente, ou durante o poder de Carlos Bolsonaro, quanto agora. Essas coisas são possíveis, mais possíveis na medida na qual tem mais poder concentrado.